Hoje, em Brasília, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, depôs no Supremo no julgamento que trata sobre um suposto plano golpista ao qual ele estaria vinculado. Mauro Cid é réu no Grupo 1 na ação penal, junto a outras 7 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro, consideradas o núcleo crucial da suposta tentativa de golpe contra o resultado da eleição presidencial de 2022, denunciada pela Procuradoria-Geral da República. Mauro Cid detalhou pressões enfrentadas por Jair Bolsonaro em 2022. Segundo o ex-ajudante de ordens, Bolsonaro chegou a ler e revisar um documento que previa medidas para anular o resultado das eleições, mas não chegou a assiná-lo. Nessa qualidade de anteparo, o senhor tinha a função de pressionar o presidente para assinar minutos do Estado de Defesa, Estado de Sítio e etc. e tal. Esse documento foi assinado? Não, senhor. Não foi assinado. Em nenhum momento não foi assinado. Inclusive, era a grande preocupação do comandante do Exército, por isso que ele me chamava várias vezes, era que o presidente assinasse alguma coisa sem consultar e sem falar com ele antes. Porque, de certa forma, de todo aquele imbróglio ali de pessoas, desses grupos que eu dividi, ele acabava sendo a voz mais lúcida que ia conversar, que dava um entendimento maior do que estava acontecendo. Mauro Cid chamou o documento de mal escrito. Eu lia no WhatsApp web e aí eu lia o documento. Mas realmente eu não me lembro quem mandou e realmente é um documento, digamos assim, até muito mal escrito, né, em termos de alguma... mas não me lembro quem tirou a foto, não fui eu que tirei a foto, eu não recebi esse documento físico, ele veio só pelo meio digital, né, pelo WhatsApp, né, e também ele não foi repassado para ninguém. Ainda durante esse interrogatório, essa primeira parte do interrogatório, na tarde de hoje, o ministro Alexandre de Moraes questionou a atuação de aliados civis e militares na tentativa de legitimar um eventual golpe. Segundo o Cid, o general da reserva, Mário Fernandes, atuava de forma intensa entre os militares, buscando convencer generais a apoiar a assinatura de um decreto que permitiria uma ruptura institucional. Estava muito ostensivo no meio dos militares, principalmente por meio de WhatsApp, né, no grupo dos generais. Ele sempre estava muito, como é que eu vou dizer a palavra? Muito radical nas ações que deveriam ser tomadas. Assim, a grande pressão sempre foi para o presidente assinar um decreto, né, e formas para pressionar tanto o comandante do presidente para assinar e para os generais aceitarem esse decreto, ou os generais, principalmente os 4 estrelas do alto comando, concordarem ou apoiarem o presidente numa ação dessa. Então, basicamente, era esse que era a grande construção que se tentava fazer, né? Ok. Mas nunca com ações concretas do tipo temos que prender fulano, temos que fazer. Era sempre o presidente assina um decreto, vamos pressionar os comandantes militares para que aceitem esse decreto. Bom, agora são 5h49, o depoimento continua na primeira turma do Supremo Tribunal Federal lá em Brasília. Houve uma pausa inicialmente, foram quase 3 horas de depoimento. E em seguida esse depoimento foi retomado depois dessa pausa. Está acontecendo ainda nesse momento. Quem faz perguntas ao tenente-coronel Mauro Cid é o Celso Villati, que é o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. Maier Nigri, uma pessoa da Centauro, enfim, pessoas relacionadas àquele grupo de empresários que foram investigados. Eu queria saber se o presidente da República, nesse período que estava lá no Palácio da Alvorada, se ele tem conhecimento que o presidente se reuniu com essas pessoas. Novembro e dezembro de que ano, doutor? De 22. 2022. 22. O senhor tem conhecimento? Pós-eleição. Pós-eleição, se houve reunião com esse grupo de empresários? Eu acho que não. Quase certeza que não. Mas não me recordo. O senhor, como ajudante de ordens, o senhor não ficava, obviamente, porque é impossível, ficar 24 por 24. Qual era o seu turno, a sua escala? Na verdade, ministro, o que acontecia? Para explicar o funcionamento da ajudância de ordens. A gente tinha oficialmente um ajudante de ordem dos 4, oficialmente com o presidente em cada dia, né? Mas eu, como era o comandante, era o chefe, eu estava todo dia lá. E no final do ano, praticamente, depois das eleições, nós tivemos baixa de 2 militares. Um tinha ido para o exterior, outro já estava transferido.
Então, a gente ficou basicamente com 2 ou máximo 3 ali. Então, o que aumentou essa rotatividade. Mas, funcionalmente, por eu ser o chefe, eu estava todo dia no Alvorada. Independente se não fosse o meu dia. Eu sempre estava lá. Doutor Celso. Ministro, à luz da resposta dele, eu tenho um áudio aqui do telefone dele que está nos autos. Posso colocar? Por favor. Porque eu não sei... Oi, general, bom dia. Ontem o presidente, eu senti que ele já praticamente, acho que desistiu de qualquer coisa ou de qualquer ação mais contundente. Então, ontem, por várias vezes, ele comentou que o governo Lula, um possível governo Lula, como ele sempre fala, não daria certo, ele vai meter o pé pelas mãos, ele vai botar os servidores tudo contra ele, né? Tanto que ontem ele comentou e pediu para deixar tudo andar em termos de relatório, que não quer que ninguém fique pressionando nada. Ele conversou bastante tempo com o Valdemar também, ontem no começo da tarde. Ontem o general Pazuello esteve com ele dando sugestões, ideias de como ele podia, né, de alguma forma, tocar o artigo 142, né, alguma coisa assim. Ele me conversou, não quis nem saber, não deu bola, né, para que o general Pazuello estava levando para ele. Também deixou o general Paulo Sérgio tranquilo com relação ao prazo de entrega e o que vai ser escrito no relatório. Inclusive, deu até a entender que o que tiver lá tá bom, né, o que escrever tá ótimo, né. O próprio aquele outro relatório da IVL, que deve estar saindo também, ele não quis pressionar o Valdemar, deixou rodar, né. E na conversa que ele teve depois com os empresários, ele tava o Hang, tava aquele cara da Centauro, tava o Meia Nigre, né, ele tava o cara do Coco Bambu também, ele também, tipo, que falou, ó, o governo Lula vai cair de podre, né? E o pessoal ficou um pouco de moral baixa, porque os empresários estavam querendo pressionar o presidente a pressionar o MD a fazer um relatório, né, contundente, duro, né, para virar jogo, aqueles negócios. E ele mesmo já descaracterizou e já falou que talvez os empresários, né, vocês que vão se prejudicar muito com o Lula. Então, presidente, eu queria perguntar... O senhor vai pedir aditamento da denúncia? Não. Em relação aos empresários e ao Pazuello? Não, presidente, Não, fiquei na dúvida. Não, é que na verdade, os empresários que foram aqui mencionados, eu não vi entrada no Palácio, por isso eu perguntei, aqui nós temos e ele está falando de uma reunião, então eu queria saber se ele estava mentindo para contar uma história para o interlocutor, se é verdade. O senhor não se recorda? Não me recordo dessa mensagem. Qual a data? Qual a data? Dessa Para quem foi essa mensagem? É começo de 8 de novembro. 8 de novembro. 8 de novembro. E foi para quem essa mensagem? Para um general, porque começa assim: oi, general. Bom, possivelmente foi para o general Freire Gomes, né? Se não está identificado, possivelmente foi para o general Freire Gomes, que era o general que eu tinha uma interlocução mais direta. Mas isso era o que acontecia, mostrava os altos e baixos das conversas que se tinham. Tanto que tem outra mensagem com o general Freire Gomes, que quando eu falo que o presidente estava mal, eu peço para ele vir falar com o presidente que o presidente estava mal. Então, esse era um pouco da realidade que estava acontecendo no Alvorada nesse momento. Mas eu não me recordo da reunião com os empresários. Realmente, eu não me recordo. Mas a minha pergunta, ministro, é mais direta. Se ele disse que não houve a reunião... Não, ele disse que ele não se recorda. Pode ter ocorrido a reunião. Pode ter ocorrido? Pode. O presidente se reunia com várias pessoas, eu não vou lembrar, 2 meses de agenda. Até Foi exatamente por isso que eu perguntei se ele ficava 24 por 24. Não, normalmente eu ficava. Só que nesse período, qual foi a data, ministro? 8 de novembro. Não, 8 de novembro eu estava lá. 8 de novembro eu estava. 8 de novembro. 8 de novembro eu estava lá. É porque nesse período também eu passei 4 semanas fora. Então, por mais que eu não estivesse acompanhando, eu tinha contato, eu ligava para os outros ajudantes para saber o que estava acontecendo. Mas pode ter acontecido a reunião e não tem como lembrar de 8 semanas de reunião pós-eleição.
Esse áudio consta no relatório de análise da Polícia Judiciária 4401196, juntado aos autos. Não tenho mais perguntas, Excelência. Agradeço, doutor Celso Vilardi. Eu agora passo a palavra ao doutor André Farias, falando pelo réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Por favor. Excelentíssimo senhor ministro presidente relator, ministro Alexandre de Moraes, eminente ministro Fux, eminente procurador-geral da República, professor Gonê, colegas da advocacia, os acusados e todos que nos acompanham, recebo meus cumprimentos. Ministro, são breves esclarecimentos e a primeira indagação é se o coronel Cid se... Agora são 5h56, nós estávamos acompanhando e ainda estamos acompanhando ao vivo, direto do plenário da primeira turma do STF em Brasília, o depoimento de Mauro Cid. Boa noite a você, meu caro Adalberto Piotto. Quero começar por você, suas primeiras impressões a respeito dessa tarde de um longuíssimo depoimento. Daniel, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham, Augusto, boa noite Silvio, Ana querida, a todos aqui em Oeste Sem Filtro. Eu vou rapidamente a alguns pontos. Primeiramente, nos trechos que nós reproduzimos anteriores a este momento há pouco, que este estava ao vivo, inclusive, né, porque recomeçou o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, ele diz assim, a tal da minuta, não assinou, não sei quem mandou, mal escrita, não vi se foi repassado por ninguém. É difícil uma prova dessa para alguém que é ajudante de ordens e que está ligado diretamente ao presidente da República. A tal minuta é a alegação, uma das maiores alegações para dizer que havia um golpe digamos, sendo tramado. E, aliás, o golpe seria, vamos lá, com 2 dispositivos constitucionais. A possibilidade de decretação de estado de defesa, que tem prazo e depois requer, aliás, tem prazo para acontecer, depois requer consulta, na verdade, requer consulta ao Conselho de Defesa e ao Conselho da República, e o estado de sítio, que depende da autorização do Congresso Nacional. Golpe com autorização constitucional. Essa é uma alegação que o ex-presidente Bolsonaro faz com muita frequência. Depois, o tenente-coronel Mauro Cid diz assim, havia muita pressão para o presidente assinar esse decreto. E depois ele diz que o presidente nunca não queria mais conversar sobre o assunto. Bom, interessante, difícil compreender onde é que a lógica está neste depoimento do Mauro Cid. Depois, ali, como a gente viu já no ao vivo, no momento, agora há pouco aqui, né, da pergunta que fez o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, o doutor Celso Vilardi, ele colocou aquele trecho da gravação, e é um trecho muito, muito forte, do Mauro Cid, conversando, sabe-se lá com quem, em que ele diz assim, possivelmente... não sei com qual general falou, possivelmente o Freire Gomes, possivelmente não é prova. Nada possivelmente pode ser levado a sério num julgamento em qualquer tribunal, menos ainda num deste que nós estamos acompanhando, dentro do Supremo, que pode incriminar um ex-presidente da República. Depois ele diz assim, e os empresários, quem são os empresários? O senhor estava lá? Bom, não sei. Ah, não, estava lá sim, fui ver a data, estava lá. Então, esses empresários eram quais empresários? Aliás, nesse momento, só para fazer aqui um parênteses, o ministro Alexandre de Moraes, numa ironia completamente fora de lugar, diz assim, quer fazer um aditamento dos empresários envolvidos? Aditamento, para quem não está se recordando, é você, digamos, colocar alguma coisa nova, né? Digamos, fazer um refresh nesse negócio, colocar uma informação nova dentro do depoimento. Não era o caso. Tanto que o próprio Mauro Cid não se lembra se esses empresários foram ou não foram lá. Citou naquela gravação, mas não se lembra. Alguém que está fazendo uma denúncia desta gravidade precisa ter detalhes concretos. Termino por aqui, não sem antes fazer menção ao que o ministro Fux, que foi um outro ministro que participou desse interrogatório, e de novo voltou a falar em nulidade, diz que vai julgar a nulidade no momento adequado, porque estranha ter havido 11 delações, 9 aproveitáveis. Não existe 11 delações. E outra, teve aquele telefonema dele para não se sabe quem, um amigo, em que ele desabafa dizendo que ele estava sendo pressionado. Do que o Mauro Cid está falando? Óbvio que se vê aqui alguém que parece destruído, né, psicologicamente, mas enfim,
Fato é que não dá para colocar isso como prova irrefutável. É impossível, tecnicamente, fazer isso num julgamento. O direito não aceita isso como prova, isso é evidente. Se aceitar, bom, aí é julgamento meramente político enviesado, o que não é para acontecer. Não deveria, ao menos.